bom dia a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Hoje nós vamos pedir ao Mestre, pedir a Jesus a licença para falar dele mesmo. O tema da palestra é Jesus. Nós vamos rogar o amparo e a proteção e nós vamos falar sobre ele à luz do Consolador prometido pelo seu amor universal, pelo seu amor imenso por nós. No tempo apostólico existia um grande varão chamado Simeão. Simeão, por muito tempo, teve o desejo de ver o Messias prometido pelos profetas. Por muito tempo ele o procurou em vários templos, em vários lugares. E quando ele passou em frente ao templo dedicado a Salomão, já octogenário, ele sentiu uma força estranha que o atraía para dentro do templo. Por muitas vezes ele passara por lá e nunca sentiu algo parecido. Mas naquela manhã ele sentiu uma força que o atraía para mais uma vez adentrar-se ao templo. Quando ele entrou, ele viu uma família muito simples. E junto àquela família, um menino que ele pôde contemplar os olhos e ver que era o Messias prometido. Ao contemplar os olhos de Jesus recém-nato, ele teve a ocasião de afirmar: despede em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a salvação. Imaginem a beleza e a luminosidade dos olhos de Jesus recém-nascido e a felicidade que Simeão encontrou naquele dia. Lá ele viu que o seu povo já poderia ter esperança. Ele percebeu que o mundo ia começar a se modificar a partir daquele momento. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje nós vamos falar a respeito do Mestre sob um ponto de vista espírita. Porque o próprio Espiritismo em si é o cristianismo redivivo. É uma revelação prometida pela espiritualidade superior. E uma revelação tem o seu caráter, o seu compromisso com a verdade. Nunca supera uma revelação anterior, mas acrescenta mais informações para adaptar-se à época que o homem está vivendo. E hoje nós vemos uma época que o homem dá grandes saltos de inteligência. Ele consegue vasculhar um pouco o macrocosmo, o microcosmo, a intimidade das partículas, consegue encurtar distâncias com muita facilidade, através da informática, através dos meios eletrônicos, mas ele tem grande dificuldade ainda de ir até o seu próximo, de entender o seu próximo, de realmente amá-lo, sair de si para então amar as pessoas que o rodeiam. O que demonstra que as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, são cada vez mais atuais e sempre representa, como representou desde muito tempo, um desafio para a criatura humana. Porque nós somos, como nós já comentamos ao longo deste final de semana, nós somos personalidades que estamos em formação. Nós estamos formando a nossa personalidade espiritual. Estamos nos localizando na humanização. Estamos num processo evolutivo que ainda aprendemos muito com a dor, com a perda, mas que será um dia a base para que nós possamos aprender com as realizações do Espírito. E aí, a mensagem de Jesus é completamente favorável à realização do ser através das suas próprias atitudes, através da modificação dos seus sentimentos,
e da valorização da própria existência. Hoje nós estamos numa condição que somos quase que crianças espirituais. Mas chegará um dia que compreenderemos a sua mensagem na essência e poderemos utilizar isso no meio em que vivemos plenamente. Jesus nos aguarda a razão. No capítulo 15 do livro A Gênese existe uma definição muito interessante a respeito da superioridade de Jesus em relação aos homens. Primeiramente, vamos abordar um tema antes deste, de que Jesus é o governador do nosso planeta, Ele que plasmou o nosso planeta, para que nós possamos habitá-lo. Note que nosso planeta surgiu há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos ele já era um espírito que formava planetas. O que será que nós estávamos fazendo há 4 bilhões e 500 milhões de anos? Ele já formava planetas. Ele mesmo disse, antes de eu vir para cá, eu já era o que sou. Mas nesse capítulo 15 da Gênesis diz uma coisa muito interessante. Como o homem tinha a constituição física dos homens da terra, um corpo comum. Mas a superioridade de Jesus se dava pelas qualidades de seu espírito. Ele devia viver com a alma constantemente separada do corpo, ligada aos laços estritamente necessários para manter a vida aqui na terra, naquele curto período em que ele aqui esteve. Sua alma devia viver mais o mundo espiritual do que a vida material, o que lhe dava uma dupla vista permanente e de uma penetração muito acima das homens aqui da terra. Aqueles fluidos que dependiam, por exemplo, do seu perispírito, os fluidos psíquicos, porque seu perispírito era formado pela parte mais quintessencial dos fluidos terrestres. Porque imaginem, é como se quiséssemos colocar o sol dentro de um vaso. Para ele poder encarar um corpo como o nosso, ele precisou passar por um processo de redução espiritual muito grande. Ele precisou se recordar da época em que ele vivia em mundos materiais, para poder aglutinar a matéria necessária para viver aqui no planeta. Então, o seu perispírito era formado da parte mais quintessencial dos fluidos terrestres, o que lhe dava um imenso poder magnético, incentivado pelo desejo incessante de fazer o bem. Então veja que maravilha, Jesus tinha um completo domínio sobre a matéria, e nós carregamos a certeza de que seu maior sacrifício por amor a nós foi ter encarnado neste mundo ainda primitivo. Se ele quisesse sair da cruz, naturalmente conseguiria, porque ele sempre teve a oportunidade de fugir das mãos de seus perseguidores quando necessário. Várias vezes o perseguiram. Naquela ocasião, por exemplo, em que ele estava dentro do templo de Salomão, ele olhou para os doutores da lei e falou dos sepulcros caiados. Imagine que coragem, um jovem de 30, 31 anos, olhar aqueles senhores, doutores da lei, e dizer assim: vocês são como sepulcros caiados, por fora cobertos de ouro e por dentro cheios de podridão. Ele então foi perseguido quando saiu do templo, e existia um barranco beirando o templo. Ele então sumiu das mãos dos perseguidores e apareceu um pouco atrás, se desmaterializou. Ele tinha controle sobre a matéria, na transformação dos elementos, água em vinho, na multiplicação dos peixes e dos pães. Quando ele conseguiu parar a chuva, era um domínio completo sobre a matéria, porque a aura de Jesus abrange todo o planeta. Portanto, quando ele disse que nós estaríamos com ele quando estivéssemos falando dele,
nós o sentiríamos. Naturalmente sentimos. Podem perceber em nossas próprias vidas. Quando nós estamos atormentados, angustiados, experimente mentalizar Jesus. Mentalize a figura do Mestre, mentalize a sua paz. E vão perceber que esta paz virá. Porque nós entramos em sintonia com este campo aurífico que abrange todo o planeta, que está em todo o planeta. Mesmo esta ocasião que nós estamos passando, que é uma ocasião de transição planetária, onde estão ocorrendo a imigração de espíritos para outros planetas inferiores, e estão reencarnando espíritos mais nobres na Terra. Os espíritos recalcitrantes estão indo para mundos compatíveis com o seu estado. Isso está permitindo que reencarnem na Terra espíritos mais nobres. Mesmo nesta ocasião, Jesus está sendo misericordioso, porque Ele está vendo que nenhuma de suas ovelhas se perderá, como Ele mesmo disse. Isso é muito alentador, porque nenhuma de suas ovelhas se perderá. Isso significa que todos nós temos esperança. Aliás, Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os aflitos. Pela primeira vez na humanidade, os aflitos eram bem-aventurados. Isso é maravilhoso, porque Ele disse que aquelas pessoas que suportarem com resignação, com fé, com coragem, os embates da sua existência, encontrarão um dia a felicidade, porque estão resgatando o seu passado delitoso, explicado pela doutrina espírita. E a doutrina espírita, como consolador prometido, vem dar essa explicação, porque ele não poderia dar esta mesma explicação no passado. Ele explicou a respeito da fé, a respeito da resignação, que as pessoas haveriam de encontrar o reino dos céus. E a doutrina espírita vem complementar esse ensinamento, adaptado à época que nós estamos vivendo, dizendo que hoje nós resgatamos o nosso ontem, e amanhã resgataremos o nosso amanhã, o nosso hoje. Hoje nós somos o extrato do que nós somos ontem. Então os aflitos são bem-aventurados? Sim, são bem-aventurados se puderem entender o momento em que estão passando. Essa lição do bem-aventurados dos aflitos, ela é completamente entendida à luz do Espiritismo. Isto é uma maravilha, porque demonstra a justiça de Deus. Mas Jesus, quando Ele criou o nosso mundo, Ele permitiu que viesse até nós espíritos de outras esferas, como todos nós sabemos, e está escrito no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Ele permitiu, por exemplo, que viessem espíritos da constelação do Rocheiro de Capela para reencarnar-se aqui e trazer um pouco mais de progresso para a selvageria que existia. Então vieram os astecas, os maias, os egípcios, a Mesopotâmia, os povos da Mesopotâmia, que vieram trazer um pouco mais de progresso aqui para a humanidade. E esse progresso foi providencial, porque a partir dali as grandes metrópoles surgiram, os grandes povos surgiram e puderam então transformar-se na humanidade que nós estamos agora. Mas eu citei isso para nós vermos que a influência espiritual de Jesus não se restringe somente ao nosso planeta, ela se restringe também a outros sistemas. Olha que maravilha! A constelação do Cocheiro é tão longe. Jesus teve a permissão, a autoridade para poder trazer espíritos de lá para enriquecer o planeta que Ele havia plasmado, para nos trazer um pouco mais de conhecimento. Por exemplo, os povos da Mesopotâmia eram povos muito mais avançados para a selvageria da época. Eles conheciam a agricultura irrigada, conheciam a astronomia, conheciam fundamentos da medicina. O primeiro código social da humanidade surgiu na Mesopotâmia, o Código de Hammurabi. Hoje a Mesopotâmia é o Iraque. O povo que existe lá hoje não é o mesmo povo que existia na Mesopotâmia há 3.000 anos atrás. Então veja que coisa interessante.
nós estamos sob a tutela do Mestre. Porque quando Jesus falava, rasgava a atmosfera corrompida pelos desativos humanos. Ele demonstrava a força de Deus, a vitalidade da fé e a esperança do futuro melhor. Quando ele falava, dobrava de joelhos os ímpios, os orgulhosos. Muitas pessoas não podiam fitá-lo, que se emocionavam ou se modificavam naquele instante. Então ele era simples, mas de uma autoridade como nunca antes vista na terra. A autoridade vinda do alto, das esferas celestes, no qual Jesus habita ainda. Mas pensam errado aqueles que acham que Jesus está muito distante de nós, porque é um espírito deste que late e é se importar com os nossos problemas. Mas sem dúvida nenhuma ele está muito próximo, exatamente porque todos nós estamos mergulhados no seu amor e mergulhados no seu campo aurífico. Ele sabe o nosso nome e o que se passa em nossos corações. Ele está muito perto de nós. Procurem ter Jesus em mente, ter Jesus em seus ensinos em nosso coração. Façamos um esforço para que os seus ensinos penetrem cada vez mais em nosso ser, principalmente em nossa relação uns com os outros, porque a relação entre as pessoas ainda é um pouco problemática. Nós somos irmãos, mas somos irmãos um pouco briguentos. Nós precisamos olhar o próximo como uma coisa muito valiosa, muito como mensagens vivas, que aparecem em nosso caminho, para o nosso próprio crescimento espiritual. Isso, sem dúvida, é ensinado pelo Mestre, quando ele diz assim: se vocês podem deixar a sua oferenda ao pé do altar, ir e reconciliar-te com o seu irmão, depois podem voltar ao altar. Ele quis dizer das religiões, ele quis dizer dos templos, que não adianta nada frequentarmos as religiões e os templos se temos tantas desavenças pelo caminho. O bem mais agradável a Deus é nós amarmos os nossos semelhantes com verdadeira fé, com verdadeiro amor, dar de nós e observar que o próximo necessita também de felicidade, assim como nós necessitamos. Nunca encontraremos a felicidade plena enquanto não desejarmos a felicidade para os outros, porque a felicidade é sempre de quem dá, é sempre de quem serve. Quem serve tem sempre a maior alegria. Por isso o próprio Jesus disse: eu vim para servir, não vim para ser servido. Então ele fala a respeito daqueles, ele falava muito a respeito dos fariseus. Não sejamos nós fariseus de maneira nenhuma, porque os fariseus no templo eram uma coisa, e fora do templo eram outra. E ele falava muito da hipocrisia, ele falava muito daquelas pessoas que agrediam os outros, não é? Então nós temos que entender que esta visão nova que o Espiritismo pode trazer para nós é a lei de causa e efeito. Vai nos explicar agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, este ensinamento de Jesus, facilitando o nosso entendimento, facilitando o nosso caminho, para que nós possamos entender esta lição maravilhosa do amor ao próximo. Porque aquele que nós prejudicamos hoje, amanhã ele pode reencarnar-se como nosso filho, como nossa esposa, nosso cônjuge, no seio familiar, para que nós aprendamos a amá-lo. Então o amor é o oxigênio da vida feliz. Quando nós falamos do amor, não falamos certamente daquele amor visto aqui na terra, falamos do amor pelo Espírito. Às vezes um indivíduo não é digno da sua confiança, mas é digno do seu amor. Nós podemos amá-lo sem precisar andar de braços dados com ele, com a problemática daquele indivíduo, mas podemos amá-lo e desejar o bem, sempre, sempre. Nós sabemos que a hierarquia no mundo espiritual é a hierarquia moral, um pouco diferente aqui da terra, não? A hierarquia moral. Quanto mais realizações tem o espírito, mais responsabilidades ele assume na vida maior.
Então nós vemos às vezes pessoas simples, pessoas que o povo realmente, socialmente, não dá muito valor. Essas pessoas são os benfeitores espirituais que estão no mundo espiritual. E pessoas tão empoladas, às vezes não são, ficam ali no finalzinho da fila. Então os últimos serão os primeiros, como disse Jesus. É um ensinamento do Mestre que vem valorizar o ser humano na sua essência, não com as ilusões que o cercam, mas na sua essência, observando o coração de cada pessoa que está aqui na terra. Quando Jesus falou no Sermão do Monte, foi uma época em que a espiritualidade chama de o dia mais feliz da terra. Foi um dia em que a terra inundou-se de uma qualidade fluídica como nunca antes. Quando Jesus falou aquele mais ou menos 1.000, 2.000 pessoas, naturalmente ele não estava falando somente para aquelas pessoas, porque sua voz ecoou por todo o mundo espiritual. Todos aqueles espíritos que estavam por reencarnar-se, que estavam em estado fluídico, estado espiritual em torno da terra, ouviram as suas palavras também. E permaneceu até hoje. As bem-aventuranças é a cartilha para a humanidade, é uma cartilha de bem viver. Quando as pessoas observam as bem-aventuranças, veem que nós estamos todos nós amparados pelo seu amor. Mas nós vamos falar um pouco a respeito da progressão dos espíritos, como o Espiritismo vê realmente o Espírito de Jesus. Jesus passou pelas mesmas fileiras evolutivas que nós, pelos mundos materiais como nós estamos passando agora. Ele passou pelo processo de evolução e hoje ele já passou daquela categoria de mundos primitivos, mundos de provas e expiações, em sistemas que nem existem mais, em mundos felizes. Hoje ele está nos mundos celestiais, nos mundos celestes, naqueles espíritos que formam mundos, mas acima dos espíritos que formam mundos, tem espíritos que formam galáxias, tem espíritos que formam sistemas galácticos. Então existe uma progressão infinita do espírito. Jesus também está evoluindo, assim como nós estamos evoluindo, só que ele não evolui mais com a dor como nós. Os processos evolutivos em que Jesus está inserido, nós não podemos nem mensurar quais são, mas ele também. Tanto é que ele disse: vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, dizendo da sua própria evolução e da evolução do ser humano. O potencial que todos nós temos dentro de nós para prosseguirmos adiante. O fato é que quando nós chegarmos até ele, ele já estará mais longe que nós, de modo que será sempre a referência. Kardec perguntou aos espíritos da purificação: qual o espírito mais perfeito que já pisou na terra? Os espíritos responderam: vede Jesus, o espírito mais perfeito que já pisou na terra, na questão 625 do Livro dos Espíritos, para nos servir de modelo e guia, o guia para a humanidade, como se fosse o irmão mais velho, que diz para nós assim: vejam, eu consegui, e quero que vocês também consigam. Eu vos amo, e porque vos amo, quero que vocês também consigam. Então, para que consigam, façam exatamente como eu fiz, que vocês conseguirão. A mensagem dele é mais ou menos assim. Então, muitas pessoas pensam assim: mas como eu farei? Como eu conseguirei cumprir tudo que Jesus nos falou? Eu não consigo, já vivi 40, 50 anos, não consegui. Já cometi muitas falhas que ficaram sem dúvida arraigadas no meu espírito. Ainda preciso aprender muito, espiar muito. Nós vamos conseguir através da reencarnação. Através da reencarnação nós vamos poder conseguir ampliar os nossos horizontes espirituais. Porque Jesus mesmo disse a respeito da reencarnação. Quando ele estava no jardim de Getsemane, encontrando com o mestre Nicodemos, ele disse assim: para encontrarmos a verdade do Espírito, é necessário renascer de novo. O que é da carne, e o que é do Espírito, é do Espírito. E o mestre Nicodemos, duvidoso, perguntou:
Mas como pode eu, um homem velho, nascer no corpo de uma criança? E o mestre se espantou, falou, mas como pode você, um doutor da lei, não saber isso? Para encontrarmos o reino dos céus é necessário renascer de novo. E através da reencarnação, nós vamos encontrar a verdade em nós, no aperfeiçoamento do Espírito, na evolução constante que o Espírito pode ter, todos nós podemos ter. Uma vez, uma senhora foi procurar o Chico Xavier, somente um parênteses, e disse assim, curiosa, o que eu fui em outra encarnação? Aí o Chico disse assim, melhor a senhora não saber. Porque a melhor encarnação é essa aqui. Essa é a melhor encarnação que nós temos. Essa encarnação que nós temos a oportunidade. O momento é sempre agora. E ainda mais neste momento que estamos passando, que é um momento de transição, como citamos, é um momento que nós não podemos perder mais tempo com determinadas coisas. Nós temos que seguir adiante. Não perdemos mais tempo com determinadas querelas, com melindres, com rancores. Isso nos faz estacionar na marcha. Vamos em frente, vamos à frente, sempre, sempre. Olharmos sempre no horizonte, guardar o passado na bagagem da experiência e viver o agora como se fosse o último dia. Isso é importantíssimo para a evolução do espírito, e de forma que a cada encarnação nós vamos encontrando a verdade, porque o reino dos céus não está nas paredes dos templos, ele está em nosso coração. Conheceis a verdade e ela te libertará. A libertação é a libertação das amarras da nossa própria ignorância, das amarras da nossa própria inconstância espiritual. À medida que nós crescemos, nos amadurecemos, nós vamos encontrando a verdade cada vez mais palpável em nossa vida. Porque a fé raciocinada é a fé ideal, porque ela se transforma em fé com obras. E a fé com obras é fé suficiente para nosso crescimento espiritual. Mas quais são essas obras? As obras são as obras primeiramente em nossos sentimentos, em afastar os sentimentos que nos atrapalham a caminhada, como o egoísmo, a vaidade, o rancor, o preconceito, o orgulho. São sentimentos que realmente nos fazem sofrer, porque nós somos autores do nosso destino. Nós que escrevemos o livro de nossa vida para lê-lo depois. Afastando esses sentimentos e colocando no lugar desses sentimentos nobres, nós vamos encontrar os primeiros passos para a felicidade tão sonhada. Porque Jesus nos disse, a verdadeira felicidade não é deste mundo. Porque, claro, nós vivemos em um mundo escola, com caráter de hospital, e às vezes até um sanatorinho, não é? E ele é um mundo ainda que nós estamos matriculados, internados. Nós estamos aqui à procura da luz. E naturalmente, com o passar do tempo, nós encontraremos essa luz. Porque a fatalidade do ser humano é a felicidade. A felicidade é a fatalidade do ser humano, dentro do processo evolutivo. É claro, como nós chegaremos lá vai depender das nossas decisões. Se tomarmos decisões mais retas, iremos mais rápido. Se tomarmos decisões mais tortuosas, chegaremos mais devagar, mas chegaremos. Porque o mundo inteiro evolui, o universo inteiro passa por um processo evolutivo que nos joga para frente, nos encaminha para frente, para o progresso. A lei de Deus nos encaminha para o progresso. Se nós remamos contra a maré, sofremos. Mas é um sofrimento depurador, educativo, para nós retomarmos a caminhada, nos colocarmos direito no prumo e seguirmos adiante. Isso ocorrerá sempre conosco, porque a nossa vida é dirigida pelo amor, porque Deus é amor, e Jesus é o intérprete desse amor. Muitas vezes as pessoas questionam, mas será que Jesus era médium? Médium é aquele que intermedia o mundo espiritual com a terra.
Jesus, não existia nenhum espírito, como não existe nenhum espírito em nossa esfera espiritual capaz de influenciar o pensamento do Mestre. Pelo contrário, ele que influenciava tanto aqui na Terra, como também influencia o mundo espiritual inteiro, até as esferas superiores. Então poderíamos dizer que ele era o médium de Deus. Ele era o intérprete da vontade do Criador, para que esses mundos criados por esses espíritos seguissem realmente um padrão de evolução universal, de amor universal, nos povos que existem em todos os lugares do universo, nas inúmeras casas de meu Pai, como disse Jesus. Então eu gostaria de poder encerrar essa palestra, que nós falamos tão graciosamente do Mestre, que é uma satisfação imensa, num domingo de manhã, falar a respeito de Jesus, ainda mais para pessoas tão queridas como vocês, que eu agradeço a oportunidade. Vamos fazer uma prece, gostaria que vocês me acompanhassem, de José Silveira Horta, psicografada por Chico Xavier, quando ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpre-se teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. E perdoa-nos os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades de dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos, que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distância ainda de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Que assim seja. Agora, como avisamos no início, Marco Antônio ele é médium, então nós pedimos a concentração de todos, nos colocar uma música para que seja possível um ambiente equilibrado, um ambiente sadio, a fim de que a mensagem seja recebida da melhor maneira possível.
Percorreremos os trajetos com esperança e amor, quando soubermos caminhar com prudência e voltarmos nossos interesses, em semearmos o progresso por onde passarmos. Encontraremos a paz verdadeira quando pudermos semear a paz com sinceridade e bom ânimo, pois a paz que arrecadamos está diretamente proporcional à paz que possamos fornecer. Encontraremos as estradas da luz e do auxílio quando pudermos em nossos corações sairmos de nossos sentimentos exclusivistas e banirmos os recursos que ampliam as chagas de nossas imperfeições. Entenderemos, portanto, que a maior contribuição para a felicidade tão sonhada parte de nosso entendimento e de nossas realizações no campo fértil da nossa própria existência. Caminhemos sempre para frente, observando aonde servir, para encontrarmos a alegria do obreiro. Natanael.